Salve galera, beleza? Vamos falar um pouco então da França, que é um dos países da Europa que está passando por crise energética severa após o corte de fornecimento de gás russo após o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa respondeu a essa invasão com sanções e a Rússia respondeu cortando o gás russo para eles, que era a principal fonte de energia de vários países da Europa, exclusivamente da França. Então, basicamente, a população está sofrendo com isso por causa que o aumento do custo de vida subiu bastante, principalmente de energia, subiu quase 70% nos últimos meses. Então, as greves estão aumentando a cada dia que passa e ficando mais agressivas também. Para quem vai lembrar aí, do governo Dilma, tiveram muitas manifestações também da mesma forma e tinha um grupo chamado Black Bloc, se eu me lembro era Black Bloc, alguma coisa desse tipo, que quebrava estabelecimentos, bancos e coisas do tipo, e tá tendo a mesma coisa na Europa, principalmente na França. Então, esse tipo de cena aqui era algo que você encontrava em manifestações no governo Dilma, no ano que ela sofreu impeachment. Tinha manifestações desse tipo aqui, de pessoas vestidas de preto, totalmente de preto, de máscara, quebrando vários estabelecimentos, Mas aqui nesse caso, por exemplo, é na Europa, a gente consegue ver que deve ser Paris aqui. E muitos desses grupos, depois que a polícia para eles, bate neles, etc., eles chamam a polícia de opressora, agressiva e coisa do tipo também. Mas enfim, vou mostrar para vocês também quais são os problemas que essa crise energética está provocando na população. A gente consegue ver que o principal é o aumento de preços, então o preço da energia subiu até 70% para a maioria dos consumidores de energia, então muitos deles estão preocupados com isso e buscando também outras fontes de energia também. O controle de consumo residencial também é um problema gigantesco, já que o governo instalou contadores elétricos, então o governo agora tem o poder de controlar literalmente o consumo de energia da população francesa. Então, se você passar do consumo diário, a sua energia pode ser cortada, então você está no meio da tarde e ultrapassou o consumo diário. Apenas no dia seguinte, a sua energia vai ser religada pelo governo, que acaba sendo algo meio abusivo, esse tipo de coisa. Mas enfim, continuando, o corte de eletricidade e comunicações móveis. E todo cidadão pode sofrer corte de eletricidade se a demanda se tornar maior do que a oferta. Então você pode não ter ultrapassado o consumo diário, só que se a demanda de energia ficar maior do que a oferta, você pode sofrer cortes também da mesma forma. Então você pode se manter no consumo diário e ainda assim sofrer cortes de energia. E também tem cortes de serviços telefônicos, que as operadoras de serviços celulares temem ser afetadas pelos cortes de energia e serem obrigadas a interromper seus serviços também. Então essa crise está provocando prejuízo para vários setores da economia na França, Nesse caso, serviços como hospitais, polícia e administrações serão poupados, Mas escolas e coisas do tipo acho que não serão poupados nesse caso, já que eles citaram apenas hospitais, polícia e administrações. Mas enfim. Então nesse ponto a gente consegue reparar que foi um erro muito grave da França e outros países da Europa também de ficarem muito dependentes do gás russo, que acabou prejudicando bastante eles esse corte. Então o que muitas ONGs, estudantes de esquerda ficavam exigindo do governo acabou prejudicando o próprio governo e a própria população. Então foi uma ideia muito estúpida esse tipo de coisa, de ficar adaptado a só energia limpa e coisa do tipo. Então a gente viu no que deu. Então, uma das alternativas da França para contornar essa crise energética é se reaproximar da Venezuela para conseguir exportar petróleo. Só que a gente sabe que, por exemplo, a Venezuela é uma ditadura e que isso acaba sendo algo mal visto na Europa, pelos Estados Unidos, entre essas coisas. Tanto que a Venezuela também sofre algumas sanções internacionais. Então, até o próprio ministro, ex-ministro no caso, de finanças do maldito ditador Hugo Chávez lá na Venezuela, ele admite, que há necessidade da Venezuela voltar a ser um país democrático, até para que as negociações com o exterior, entre a Venezuela e o exterior, melhorem, Então essa é basicamente uma das alternativas que a França está usando no momento para tentar diminuir essa crise energética que o governo está passando e o país inteiro também. Então basicamente os sindicatos que estão organizando essas greves estão pedindo aumento de salário para $2.000, estão pedindo congelamento de preço, diminuição
prorrogação do período de aposentadoria. Então são muitos pedidos que eles estão fazendo e principalmente pedidos contra a inflação, né? Indexação do salário com a inflação. Então são vários pedidos que eu acho que muitos não serão atendidos nesse momento, mas alguns pedidos também não fazem muito sentido, como por exemplo o congelamento de preço. A gente sabe, né, que congelamento de preço só faz com que os produtos deixem de ser comercializados em tal região em que o preço foi congelado. Se eu tenho um custo para comprar um produto para o meu mercado e ele custa R$5 e o governo me obriga a vender por R$3, eu vou deixar de vender ele. Os produtos que estão na prateleira vão ser vendidos por R$3, mas eu vou deixar de comercializar ele futuramente. É simples assim e é assim que funciona o livre mercado. Mas enfim, galera, basicamente a crise na França tende a aumentar nos próximos meses. A popularidade do Macron, que é o atual presidente da França, não para de cair por causa desses protestos e desses problemas também. Então eu vou continuar fazendo vídeo a respeito de crises e coisas do tipo, beleza? Um abraço para vocês e fui!